Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Alex. Estamos fazendo uma entrevista com a Suzete do Rócio Chiarello Penteado. Ela que é pesquisadora da Embrapa Florestas e trabalha e atua no controle de pragas florestais. Nós vamos conversar então com ela sobre um assunto que sempre em fevereiro é tema no setor ervateiro, que é a broca da erva mate, chamado o besouro corintiano, como é popularmente conhecido. Boa noite, Suzete, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Alex? Boa noite a todos que nos ouvem, nos assistem, né? É um prazer estar aqui para falar para vocês a respeito dessa importante praga da erva mate, né? Que realmente ela causa danos bem importantes na cultura, e agora é um momento também especial para a gente falar sobre ela, porque é um dos meses que nós recomendamos o seu controle, né? Quero te agradecer novamente a tua disponibilidade, né, de estar junto aqui conosco e falar desse assunto tão importante. E esse é o nosso primeiro bate-papo de forma online sobre a broca da erva mate, que muita gente, como já falamos, conhece como besouro corintiano. Uhum. E por que esse nome, Suzete, Uhum. besouro corintiano? Em função da coloração do inseto, né? Na verdade, ele é um besouro preto com pelos brancos, né? Então, aí ele é chamado de corintiano. É um besouro relativamente grande, né? Ele chega aí a 3 centímetros e ele é nativo daqui do Brasil, ocorre também na Argentina, né? Aqui no Brasil ele se distribui aí em toda a região de ocorrência da erva mate. E por que, né? Muita gente pergunta se ele é nativo ou por que ele se tornou praga, né? Então, nós tivemos aí uma mudança nas condições de cultivo da erva mate, com a implantação de monoculturas, o aumento da área plantada, e tudo isso, então, favoreceu a reprodução e dispersão desse besouro. Então, com mais oferta de alimentos, né, ele começou a se reproduzir mais e também foi, então, causando danos. Então, esse besouro, há muitos anos, ele tem nos incomodado, né? E os danos são bem importantes, porque ele pode chegar a matar a herveira em alguns casos. Certo. E o Brasil tem quatro polos ervateiros, né, que se encontram nas Uhum. regiões Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná e também no Mato Grosso do Sul. O corintiano, a broca da erva mate, ela atua nos quatro estados ou tem uma região específica que ele atua? Não, Ou onde é... tem erva mate, a gente tem a presença da broca, né? Então, é claro que nós temos, assim, regiões que o ataque é mais intenso, regiões que você tem, né, uma condição, por exemplo, ervais, é, aqueles ervais adensados, ou então o nativo mesmo, que onde você tem a erva mate com outras espécies, né, o ataque normalmente é menor, né? Quando você tem uma plantação pura, a única espécie é a erva mate, os danos são maiores, porque o inseto tem uma condição, né, mais favorável para ele para se reproduzir. Tá? Então, a única diferença é níveis de ataque, mas ela está presente em toda a região de ocorrência. E ele ataca outras espécies também ou só a herveira? Não, já foi encontrado também em Caúna, né, que também é da mesma, é um ílex, né, que a erva mate é Ilex paraguariensis o nome, que é uma outra nativa, mas não causa dano. Então, o hospedeiro principal é a erva mate, o dano é causado na erva mate mesmo. Então não dá para brincar, o produtor não Não, pode facilitar então com a broca da erva mate. isso. E qual que é a alternativa para controle deste besouro, Suzete? Como o produtor pode, então, fazer um cuidado para Certo. o seu herbal? Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho assim sobre a condição do erval, né? Que hoje nós temos trabalhado muito, a Embrapa tem uma
publicação em um sistema que ela desenvolveu, que é o Erva 20, né? Que são as boas práticas para o cultivo da erva mate. Então, nessa publicação, nós temos lá o passo a passo de como você produzir erva mate numa condição ideal, né? Onde você vai ter uma alta produção, você vai ter todas as condições ideais para a planta, e nesse caso também nós vamos ter plantas menos suscetíveis ao ataque de pragas, não só da broca, como outras pragas, né? Nós temos lagartas, ácaros, que atacam tem a ampola da erva mate, que é uma outra praga bastante importante, que é um inseto sugador. Então, o produtor deve pensar primeiro na melhor condição do seu erval, né? A gente viaja muito e conhece, visita muitos ervais e vê alguns assim numa condição bem, as plantas bem debilitadas, né? Porque normalmente o produtor poda, retira as folhas e não repõe nada, né? A planta precisa de ser adubada, ela precisa de uma condição, porque é retirado muita coisa nas folhas, né, na colheita. Então, nessa publicação tem lá todo o passo a passo de como produzir a erva mate e você ter também um plantio mais, vamos dizer assim, menos suscetível aos insetos, né? Então, esse seria o primeiro passo, tá? Mas, lógico que a broca atacando, nós temos algumas recomendações, né? Então, a Embrapa já está trabalhando com o desenvolvimento de um produto para controle da broca há muito tempo, né? Mas até então, o que nós recomendávamos era a catação manual dos adultos, né? Então, você avaliar a planta e coletar os insetos que estão presentes nessa planta e eliminá-los. Isso é uma forma de, vamos dizer assim, de redução populacional que ajuda, né? Ela não vai ser efetiva, mas ela consegue ajudar a reduzir a população e também reduzir as posturas, né? As novas gerações que vão se desenvolver ali no erval. Agora, para ser efetivo mesmo, nós temos então hoje um produto, que é o Bovemax, é um produto que é registrado para uso na erva mate, né? Isso é muito importante, porque o Bovemax, ele é um produto à base de um fungo, né? O nome é Bovéria baciana, tá? Esse fungo, existem vários na natureza, é um fungo nativo também, e existem muitos produtos também à base desse fungo. Mas o Bovemax, ele é diferente porque ele foi... o que nós fizemos? Nas avaliações de campo, nós encontramos alguns adultos da broca da erva mate contaminados por esse fungo. Aí nós fomos lá, isolamos, levamos para o laboratório, tiramos esse fungo, né, do inseto, cultivamos em laboratório, e aí fizemos vários testes com esse isolado e com outros também, e esse foi o mais efetivo, que ele foi retirado do próprio inseto. Então, ele é específico da broca, né? Então, nós temos aí outros produtos que foram isolados de outros insetos, às vezes do solo, né? E que não são tão efetivos, tão eficientes no controle. Então, às vezes, o produtor pensa, outro é um pouco mais barato, eu vou usar outro, mas a eficiência dele não é comprovada e a gente não garante, né, que o Bovemax você pode atingir aí a média de 70% de controle, tá? Então, é um produto que, como eu falei, ele tem o registro no Ministério da Agricultura, a apresentação dele é em óleo, né, é uma solução líquida em óleo, então esse óleo, ele ajuda, porque o fungo ele tem os esporos, né, que, vamos dizer assim, seriam as sementinhas, né, e esses esporos, né, que vão grudar, quando você vai passar ali na planta, ele vai grudar no corpo do inseto e depois vai penetrar dentro do inseto, vai se reproduzir e daí matar o inseto.
e esse óleo, então, ele ajuda na aderência dessa sementinha lá do esporo, com que ele fique aderido no corpo do inseto, tá? Não sei se você já quer que eu fale sobre a aplicação do produto, ou se quer fazer mais alguma pergunta a respeito da... Não, eu tenho uma pergunta sobre, além da aplicação, Uhum. se você foi a idealizadora, então, dessa pesquisa, que se foi você que tomou a frente, então, dessa pesquisa, juntamente com a Embrapa, né? Uma vez que você é pesquisadora da Embrapa Florestas. Então, na verdade, esse trabalho ele é um resultado de vários estudos de uma equipe, né? Então, começou lá atrás, em 1980 e pouco, com um estudante de doutorado, né? Que começou a desenvolver os trabalhos, e aí foi encontrado esse fungo. Aí depois vieram outros trabalhos, né? De outros estudantes também. A gente tem uma parceria com a Universidade Federal do Paraná. E aí nós nos associamos também a uma empresa, né? Que hoje é a empresa que produz. Na época, ela era uma empresa familiar, ela se chamava Turfal, né? E depois ela foi vendida, então, para Novozymes, que agora também já está mudando de nome, né? Então, essas vendas, né, das empresas, mas a Novozymes que desenvolveu junto com a gente esse produto e faz a venda, né, do produto. Então, não é um trabalho meu exclusivo, é de uma equipe e foram muitos anos de trabalho para a gente conseguir chegar, né, no produto eficiente para o controle. Até então, a descoberta e a pesquisa do Bovemax, então, dessa alternativa, era somente a catação, né? Isso. Não existia outra alternativa, então. Não, era catação manual e assim, não é efetivo, né? A gente sabe de produtores assim que chegavam a coletar uma quantidade imensa de insetos no ano, no próximo ano, novamente, né? Eles tinham uma quantidade muito grande de insetos, porque a população do inseto, a multiplicação é muito rápida. Então, você tem, assim, um aumento populacional de um ano para outro muito grande, né? A fêmea coloca em torno de 100 ovos, né? E aí, cada fêmea. Então, isso vai multiplicando e a catação, ela ajudava, lógico, né? Para reduzir um pouco mas não era efetivo, não. Hoje, o Bovemax, nós podemos comprovar que é efetivo. Além do trabalho, né? Né? Exatamente. É muito trabalho, né? Era, De você para fazer você essa encontrar o consulta no inseto. erval, É, e também um erval, né? Quanto maior o número de árvores plantadas, também maior o trabalho, né? exatamente. E Trabalho num muito. erval, assim, num erval, quando o corintiano, né, o besouro, ele se Uhum. instala no erval, ele costuma atacar os outros. Como que funciona nas plantas ao redor? Ele passa de uma para outra? Sim, ele não é um Como que ele se bom movimenta? voador, né? Uhum. Porque é um besouro relativamente grande, mas ele se desloca assim entre as plantas, né? Mas normalmente quando então, como que acontece? O macho e a fêmea casalam, a fêmea, ela normalmente ela vai para a região ali mais do colo da planta, raízes expostas, os brotos ladrões, e ela prefere fazer postura ali nessa região, mais perto do solo, Uhum. né? Aí ela faz uma fenda ela tem umas mandíbulas aqui na boca, né? Uhum. Duas garrinhas, ela faz ali um orifício no tronco, aí depois ela deposita o ovo e aí ela recobre aquele ovo com serragem para proteção, né? Então, Uhum. normalmente você acaba não vendo aonde que foi a postura, mas ela faz Certo. uma fenda ali. E aí daí a larva vai eclodir e ela pequenininha ela vai fazendo galeria embaixo da casca. Depois, com o tempo, ela vai crescendo, aumentando, né? E se alimentando da madeira
e vai construindo galerias no interior da madeira, mas geralmente ela se dirige mais para a parte ali da raiz da planta, da parte da base do tronco, né, onde você encontra a maior quantidade. Podemos ter várias larvas na mesma planta, né? E é importante o produtor saber que tem 2 sintomas que ajudam a identificar a planta atacada, né? A larva, ela faz um orifício na base da planta e ela joga a serragem para fora. Então, você observa ali uma quantidade grande, até de serragem, ao redor da planta. E outra coisa é que os adultos, na parte aérea, lá, né, na folhagem, eles têm o hábito de roer a casca dos ramos. Às vezes ele rói e esse ramo fica pendurado, assim, quebra, né? Então, é outro sintoma de que o inseto está por ali. Ele rói, faz assim, às vezes até um anelamento no ramo. Então, é a serragem, né, na base da planta e os ramos roídos. Isso Então, ajuda visualmente, então, é possível identificar através dessas situações, então, quando tem a serragem próximo do chão, do caule, e também nos galhos, então, quando tem alguns galhos, então, de forma pendurada, quebrada, assim, talvez. Ou ruído, né? Às vezes é um galho ruído, mais grosso, mas ele é a casca ruída. Antes de nós passarmos, então, para a aplicação do Bovemax, uma última pergunta. Ele se alimenta, então, do caule da planta ou da seiva? Qual que é o alimento A larva... que a erva mate atrai? A larva, ela vai construindo as galerias ali e o alimento dela, né? Então, ela se desenvolve dentro do tronco, né? E ela passa a maior parte do tempo dentro do tronco como larva, né? Você vê que nós podemos ter aí um ciclo de cerca de 500 dias de ovo até adulto, né? Então, contando assim também o período de vida dos adultos, porque os adultos podem viver muitos dias, né? Então, eles têm uma longevidade assim muito grande. E nesse tempo eles estão ali acasalando e a fêmea fazendo postura, né? Pode ser de 100 e poucos dias a longevidade de uma fêmea, né? Então, é muito tempo que ela fica viva aí, causando, né? Fazendo a postura na árvore, e aí a larva vai causar o dano, tá? Então, o dano principal é em função das galerias, porque aí a planta, ela, você imagine, né? A planta, ela, toda a energia dela, como ela é podada, ela vai despender para a produção de folhas. Aí ela tem lá algumas larvas danificando, né, o seu tronco internamente. Então, a planta vai ficando mais fraca, você vê que reduz a produção de folhas, né? A erva mate é uma planta, assim, muito guerreira, né? Você vê que, às vezes, a gente vai no campo, corta uma planta, ela está inteira broqueada. Você tem uma casca, assim, e praticamente oco por dentro, e cheio de folha, sabe? Então, ela tenta até o último minuto, né, produzir folha, mas lógico que a cerveja está condenada, porque com o tempo ela vai reduzindo essa produção, ela não tem mais energia, não tem mais de onde tirar, né, essa energia para a produção de folha, tá? Então, esse é o principal dano, que ela vai reduzindo a produção das folhas nas plantas. Ok. E quanto à aplicação, então, Suzete, poderíamos falar, então, como que o produtor pode fazer a aplicação, se tem um jeito certo, se tem uma época certa do ano, se pode aplicar o ano todo, como que funciona? Ok. Então, isso também é resultado de pesquisas, né, de trabalhos que foram conduzidos por alunos junto com a Embrapa, e que nós chegamos, então, à conclusão que 2 aplicações por ano são suficientes para controlar. Uma delas em novembro, desculpe, no mês de novembro, e a outra em fevereiro, né? São épocas importantes, porque ali em novembro é quando você tem uma grande emergência de insetos, né? E
fevereiro, porque é a época de acasalamento, né? A época de maior número de acasalamento. E os insetos, quando vão acasalar, então eles caminham pelo tronco, se encontram. Se um inseto é contaminado no acasalamento, ele passa para o outro, né? Ele contamina o parceiro. Uhum. Então, isso ajuda nesse controle. Então, a época é novembro e fevereiro, tá? Não adianta ficar aplicando, nós fizemos nesses estudos várias aplicações em outras épocas, o resultado foi praticamente o mesmo. Então, você vai estar apenas gastando mais, né? E tendo um resultado muito parecido. Então, 2 aplicações ao ano são suficientes. Tá? Certo. E algum equipamento que se utiliza, tem algum equipamento específico ou é alguma coisa que o produtor já tem acesso? Como que ele faz essa aplicação propriamente dita? A recomendação o produtor tem que ter muito cuidado, porque nós estamos trabalhando com um fungo, que é um organismo vivo, né? Então, tanto que o produto, o Bovemax, ele tem uma validade, se você deixar em temperatura ambiente, de 6 meses, né? E refrigerado 10 meses. Então, não é um produto assim que você possa guardar por muito tempo, porque nós estamos lidando com um organismo vivo, são os esporos do fungo. Então, o produtor precisa ter muito cuidado ao utilizar o produto, principalmente nos equipamentos que ele vai utilizar para a aplicação, né? Não utilizar aqueles equipamentos que foram utilizados, por exemplo, para aplicação de herbicida, de inseticida químico, porque fica resíduo e esse resíduo pode aí reduzir a eficiência do produto, tá? Então, ter um produto, de preferência um equipamento específico, né, para ele, ou se não, fazer muitas lavagens, né, limpar muito bem o tambor do equipamento antes de utilizar com o produto, com o Bovemax. Então, o Bovemax, ele é vendido em frasco de 1 litro, né? 1 litro você vai dissolver em 200 litros de água, então dá para aplicar em aproximadamente 1 hectare, né? E o ideal é assim, né? Usar bicos para pulverização de fungicidas, então, que você tenha uma aspersão, uma névoa, né? O ideal é que não escorra o produto, porque quando você começa aqueles pontos de gotejamento, começa a escorrer, o esporo vai junto embora. Então, o ideal é que você tenha, assim, aquela névoa, né, que vai ser aplicada no tronco da herveira, né? A gente recomenda, então, a aplicação na base, ali no solo, até o início da inserção dos galhos e folhas. Então, é só nessa região do tronco mesmo. Não precisa aplicar em toda a herveira. A gente sabe de produtor que faz aplicação total, mas você está aí utilizando uma grande quantidade de produto que não seria necessário, né? E de todos os trabalhos que nós desenvolvemos, a gente verificou que quando nós fazemos apenas no tronco, ali no solo ao redor da herveira, nós vamos ter as folhas da erva mate que elas vão proteger esse produto da radiação, né? Porque a gente sabe que o sol acaba afetando muito a eficiência de produtos à base de fungo. Então, você fazendo apenas ali no tronco, no solo ao redor, já é muito eficiente. O recomendado é mais ou menos aí de 100 a 150 ml da cal por herveira, né? Então, vai fazendo aplicação em todo o redor da planta, né? Muito importante, a gente tem até na página da Embrapa alguns materiais e tem um vídeo que mostra como que é feita a aplicação. Olha, Porque é muito importante que o produtor agite muito bem o frasco, né, antes de diluir, porque esses esporos, eles tendem a ficar depositados no fundo do frasco. Então, tem que mais ou menos uns 3 minutos aí ficar agitando bem,
aí você dilui um pouco do produto, né? Põe o produto e dilui um pouco de água no balde e mistura muito bem, e aí joga lá no equipamento aonde está o restante da água. Sabe? Isso é muito importante para a gente ter uma boa diluição do produto. Então, esses detalhes aí, às vezes, né, parece assim, ah, não, muito detalhe, não é tão importante. É importante sim, porque nós temos aí uma diferença muito grande entre produto químico e um inseticida biológico, né? Que alguns detalhes, se você não cuidar, não vai funcionar. A gente já ouviu muito assim de alguns produtores, ah, mas não funciona, não funciona. Não está sendo feito da forma correta, né? Se não tomar todos esses cuidados que a gente está sempre falando em palestras e tem material publicado, né? Não funciona mesmo, né? Então, nós temos que fazer da forma correta, ok? Com certeza. O Bovamax, então, não é um produto químico. Não, Ele é biológico. biológico. Ele é biológico. Então, Isso, de certa forma, é um benefício para a herveira, né? Para o consumidor da erva mate como um todo também, né? Exatamente, é isso. A gente sempre trabalhou ali na Embrapa, principalmente com erva mate, sempre nessa linha do biológico, né? Porque Certo. nós temos aí o consumo, né, de folhas in natura, a colheita das folhas. Então, o que a gente quer, né? Eu sou tomadora de chimarrão, eu quero um produto, né, que não tenha nenhum resíduo. Então, eu acho que a gente tem trabalhado sempre nessa linha. Nesse sentido. Suzete, e a aplicação, me ocorreu uma dúvida. Somente nas plantas identificadas que tem a larva, que já tem o besouro, ou de uma forma de prevenir, as outras também podem ser aplicadas, Não, as que estão saudáveis? sim, você pode aplicar em todas as plantas, porque o besouro ele vai sair, né? Por exemplo, ele completou o ciclo naquela planta, ele faz um orifício ali, sai, e aí ele vai procurar um macho para a fêmea, vai procurar um macho, o macho vai procurar a fêmea para acasalar, e vão fazer postura em outra árvore. Então, o tratamento, sim, é de todas as plantas, justamente para evitar, porque quando o inseto chega naquele tronco que você passou o produto, ele vai se contaminar com o fungo, né? Daí leva aí em torno até 30 dias ou mais, até que ele comece a ficar, a sentir, né, vamos supor que o fungo realmente tenha efeito. Mas o que acontece? Isso é uma outra coisa bem importante que a gente quer deixar claro para o produtor. Quando você passa um químico, você vê o inseto caindo na hora, né? Mata na hora. O biológico, ele leva um tempo maior. Então, com a broca, foi até assim uma dificuldade que nós tivemos durante os experimentos de campo, porque quando ela se contaminava com o fungo, o inseto, ele se escondia. É uma tendência do inseto. Ele percebe que alguma coisa não está certa e ele se esconde. Aí ele vai lá né, fica mais no solo, embaixo de uma vegetação. E então a gente tinha dificuldade para encontrar os insetos que morriam, porque quando eles percebiam que tinha alguma coisa errada, eles iam. Mas aí, nesse tempo, eles já não fazem, por exemplo, as fêmeas já não fazem mais postura, né? Eles já sabem que alguma coisa está errada. Então, não vão causar mais dano. Mas leva um tempo maior para morrer. Então, é isso que a gente tem que entender, que não é na hora, né? Mas é uma coisa efetiva. Você vê esse fungo, ele pode ficar no solo ali por um ano, né? Então, a longo prazo, você tem um efeito maior do controle. Suzete, uma última pergunta. Percentual de ataque chega a oscilar conforme as condições ambientais momentâneas no erval, como temperatura, hora, luz, dia, umidade e vento. Ele pode ter essas oscilações? Tem uma condição favorável para a broca da erva mate atacar? Ó, eu vou dizer uma coisa: o fator principal
para o ataque da broca é a condição do erval, a condição, vamos dizer assim, das plantas, né? De sanidade das plantas. Planta bem nutrida, né? Um erval, a gente tem visitado aí muitos ervais de ótima qualidade, né? Por quê? Porque estão sendo adubados, estão sendo bem conduzidos, a poda, a preocupação de deixar de 20% a 30% de folhas, né? Você não fazer poda radical, porque isso é importante até para proteger o fungo que você aplica no tronco, né? Deixar essa quantidade de folhas. Então, essa condição do erval e se é uma monocultura ou se é um erval adensado, o erval nativo, essas são as condições principais do que tanto temperatura, umidade, sabe? Lógico que tudo isso vai ser diferente, né? Nas diferentes condições de erval. Mas os fatores principais aí é a questão da qualidade do erval, de quanto que aquela planta... Porque a planta, quando ela está estressada, ela libera alguns compostos que atraem os insetos, né? Claro. Eles sabem que aquela planta tem uma condição que é ideal, que ele vai chegar ali e vai conseguir, né, se desenvolver bem. E uma planta bem nutrida, ela vai reagir ao ataque. Então, é mais nesse sentido, né, da condição do erval do que temperatura, vento, umidade. Isso não, para a broca da erva mate não influencia muito, porque também é um inseto que fica dentro do tronco, né? Então, é um microclima lá dentro bem diferente do que tem lá fora. Maravilha. Estamos conversando então com a Suzete do Rocio Chiarello Penteado, ela que é pesquisadora da Embrapa Florestas. Para quem ficou com alguma dúvida, Suzete, o pessoal pode então acessar o site da Embrapa Florestas. Isso, acessa o site. Passar o endereço para nós? Então, nós temos uma página que é especificamente da broca da erva mate, né? Então, é embrapa.br/florestas/pragas-florestais/broca da erva mate, tá? Vou repetir, né? embrapa.br/florestas/pragas-florestais/broca da erva mate. Então, nessa página, nós temos aí todas as informações sobre a broca, inclusive os locais de revenda do Bovemax, porque isso foi até um problema que nós tivemos, né? Há alguns anos, que existia o produto, mas ele não estava disponível, né? O produtor procurava, não encontrava, e hoje nós temos revendas aí no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Uhum. Muitas vezes tem que encomendar, porque é um produto, como ele é usado, né, em 2 épocas do ano, só ele tem uma validade mais curta, então, às vezes, o produtor precisa encomendar o produto na revenda. Mas essas informações nós temos lá na página da Embrapa, né? E também, se tiver qualquer dúvida, né? O meu e-mail é Suzete, com S, né? SUSETE, penteado@embrapa.br, tá? Pode mandar e-mail, né, pedindo informações para a gente lá, que nós estamos à disposição. A gente só quer reforçar aí que hoje nós temos um produto que ele é muito eficiente no controle da broca e que o produtor deve fazer uso, né, dessa tecnologia aí que está disponível. Os danos são muito grandes, né, porque, como eu te falei, como a erva mate é uma planta, né, muito guerreira, ela mesmo morrendo, ela está produzindo folhas, então, muitas vezes o produtor acha, o produto, o custo, mas está produzindo folha, vamos levando assim.
só que ao longo do tempo, né, ele está perdendo muito com isso, né? E ele pode controlar essa praga hoje com um produto biológico. Muito bem. Suzete, eu queria destacar, então, que o produto Bovemax ele é encontrado, então, em casas especializadas no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e que a gente vai passar o endereço na nossa programação, aqui na Rádio do Mate. Também vamos deixar os links na descrição do vídeo, para que as pessoas, então, que tenham interesse, procurem, então, nos pontos mais próximos aí da sua propriedade, né, da sua casa. Queria te agradecer imensamente em nome da Rádio do Mate. A gente está com essa tarefa de levar a informação ao setor ervateiro aqui no Brasil, e te agradecer imensamente aí por esse primeiro bate-papo que a gente teve aí sobre pragas relacionadas à erva mate. Então, mais uma vez, obrigado. E se tu tiveres umas considerações finais para deixar algum conselho, alguma orientação a mais que tu queira fazer, então, por favor. Bom, eu acho que como conselho final é sempre, né, imaginar que a melhor forma de você trabalhar é ter um plantio sadio, é trabalhar na prevenção, né? Então a gente deve sempre se preocupar em fazer tudo certo para que você tenha uma planta sadia ou uma planta, pelo menos, que vai... É como a gente, né? Se você estiver bem nutrido, não estiver estressado, é difícil você ter alguma, né, virose, alguma coisa assim. A planta é a mesma coisa, né? Se ela estiver bem nutrida, numa condição boa, ela pode até ser atacada, mas o dano vai ser muito pequeno, né? Então, ela consegue se defender. Então, trabalhar sempre na prevenção. Mas uma vez que, né, não foi possível ou não aconteceu e o inseto está lá, seguir sempre as orientações da pesquisa. É muito importante ir atrás do vizinho, ou eu fui lá num lugar e me disseram que isso aqui é bom, né? Não é. A gente vê que tem muito produtor usando coisas que não tem efeito nenhum, né? Até prejudica o erval, certo? Então, procura quem conhece, procura assistência técnica, né, que a gente tem aí nos diferentes estados para fazer a coisa certa, né? E eu agradeço também a oportunidade aqui de falar com vocês e parabenizo aí pelo programa, né? Eu acho que é uma iniciativa muito importante para a erva mate. A gente precisa mesmo divulgar, né, o produto e as tecnologias que a gente tem hoje. Aí tem muita coisa desenvolvida para a erva mate, esse produto tão importante para a nossa economia, né? E estamos à disposição lá na Embrapa Florestas. Com certeza. Muito obrigado, então, mais uma vez, Suzete. E a gente vai voltar a conversar, né? É um até logo, né? Tá certo. Oportunidade a gente te chama novamente por aqui, tá bom? Com certeza. Muito obrigada, boa noite. Então tá, boa noite, até mais. Até. Obrigado, pessoal. Essa foi a Suzete do Rocio Chiarello Penteado, ela que é pesquisadora da Embrapa Florestas e trabalha e atua no controle de pragas florestais. Uma importante dica, então, utilize o Bovemax, que é um produto registrado, é um produto homologado, então, para o controle da broca da erva mate. Até a próxima.